Nós somos a ZYB 416, TV Tarobá, Londrina, Paraná. Obrigado por estar conosco. É com muita alegria que nos reunimos e nos encontramos aqui na TV Tarobá e com você, querido amigo telespectador, para mais uma vez celebrarmos esta Santa Eucaristia. No espírito de sincera conversão, neste tempo de Quaresma, abramos desde já os nossos corações à palavra de Deus que vai nos falar. Preside essa Santa Missa o Padre Romão Antônio, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Paz de Londrina. Cantando com muita alegria, vamos iniciar nossa celebração. Vinde todos os povos da terra, para juntos a paz celebrar. Não queremos o ódio e a guerra, mas a paz, a justiça cantar. Vinde todos em nome de Cristo, mensageiros da paz e do amor. Percorrei o caminho do mundo, proclamando a paz do Senhor. Vinde todos, mulheres e homens, na alegria também celebrar. O reino de paz e justiça, novo céu, nova terra virá. Vinde todos em nome de Cristo, mensageiros da paz e do amor. Percorrei o caminho do mundo, proclamando a paz do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos na TV Tarobá para juntos elevarmos a Deus as nossas orações, conhecer mais a sua palavra e apresentar também nossas preces e súplicas, sobretudo com espírito de conversão. Como foi dito no comentário inicial, abramos os nossos corações para deixar-nos moldar pela palavra de Deus, que quer a nossa salvação, que quer o nosso bem. Com alegria, continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Quaresma é tempo do aprofundamento do nosso encontro com Cristo. Ele mesmo nos conduz pela sua palavra e pelo seu Espírito. Sustentados pela palavra de Deus, somos convidados a enfrentar todas as formas de tentações que impedem a vida, a dignidade e a paz. Com a Quaresma, iniciamos também a campanha da fraternidade, que é o empenho de viver e de irradiar essa graça de conversão que buscamos neste tempo, de reconciliação com Deus, nosso Pai, e com todos os homens e mulheres, nossos irmãos e irmãs. Então, com o coração bastante arrependido, né, pelo nosso afastamento de Deus, dos nossos irmãos, pela não observância da sua vontade, cantemos o canto penitencial. Outra vez
aqui, olhando a tua cruz, pedindo a tua graça, pedindo a tua luz. Mais uma vez aqui, sabendo que eu errei mais uma vez não te escutei. Mais uma vez eu admito que eu pequei. Mais uma vez eu admito que o pecado me venceu. Por isso eu venho aqui pra confessar o meu pecado, pedindo pra ser perdoada, porque tu sabes restaurar, porque és um Deus misericórdia, porque tu sabes elevar e nos devolves a concórdia e sabes perdoar, porque és um Deus misericórdia, porque tu sabes elevar e nos devolves a concórdia e sabes perdoar, e sabes perdoar, e sabes perdoar. Num desejo sincero de arrependimento, de mudança de vida, coloquemos a mão sobre o nosso coração. Peçamos a Deus que molde o nosso ser e a graça, a força da gente aceitar esta palavra que nos transforma e nos purifica. Assim nós podemos desejar e pedir o perdão de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe-nos das nossas faltas. Ajude-nos a converter-nos verdadeiramente, a transformar os nossos corações. E nos conduza, Senhor, à vida eterna. Amém. Amém. Deus criou o mundo e também o homem e a mulher, para nele habitarem. Preocupou-se em fazer tudo com carinho, para todos poderem viver com dignidade. Contudo, nem sempre as pessoas são obedientes e nem consideram o que ele fez para nós. Leitura do livro do Gênesis. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso, e no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueiras.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. E piedade, ó meu Deus, misericórdia, a imensidão de vosso amor purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre, Senhor, os meus lábios para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Na leitura que ouviremos da segunda carta da Carta de São Paulo aos Romanos, ele nos alerta que pela desobediência de Adão, o pecado veio ao mundo e nos levou à condenação. Porém, por seu imenso amor, Cristo trouxe-nos a salvação. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que deveria vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Pois, se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação.
por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante de justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como a desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzido pelo Espírito de Deus e sempre em profunda comunhão com o Pai, Jesus vence todas as tentações do espírito do mal. Cantando, aclamemos o Santo Evangelho. Vem, fala, Senhor Jesus, tua palavra nos refaz, é mensagem de justiça para construir a paz, para construir a paz, para construir a paz. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Vem, fala, Senhor Jesus, tua palavra nos refaz, é mensagem de justiça para construir a paz, para construir a paz, para construir a paz. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Ele respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. Jesus disse-lhe: Vá embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tempo de Quaresma. Quaresma para muitos lembram em jejum, abstinência, sacrifícios, privações de algumas coisas que as pessoas se propõem a fazer. Parece um tempo triste. Você vai à igreja, você não vê flores, você vê verde normalmente, mas não flores. Você vê o padre de roxo, as coroinhas e as cores assim, menos alegres no altar. Porém, não é com tristeza que a Quaresma deve ser vista, mas com esperança e com alegria. Porque a Quaresma, meus irmãos, é o tempo que começa com as tentações de Jesus no deserto, por exemplo, agora no ano A, mas não vai terminar com a morte nem com o fim, vai terminar com a ressurreição de Jesus na Páscoa.
né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus que a gente começa a viver na Semana Santa. Portanto, é um tempo de esperança. É um tempo onde a gente percebe que Deus é um Deus que nos ama, um Deus que quer o nosso bem, quer a nossa salvação. E aceitar a vontade de Deus e se converter a ela já é aceitar a salvação. Jesus, ele é chamado por São Paulo em algumas passagens de o novo Adão. A gente pode se perguntar, por que Jesus é o novo Adão? Porque lá no Gênesis, Deus criou Adão e Eva, os pais da humanidade, aqueles que começaram a humanidade, a partir dos quais a humanidade foi criada. Deus tinha um propósito para essa criação, só que esta criação não correspondeu aos propósitos de Deus. Adão e Eva se desviaram dos propósitos de Deus, desobedeceram, comeram do fruto proibido, né? Tem gente que diz que é a maçã, mas a Bíblia não fala que fruto era. Para dizer, o que interessa para nós é que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e já se desviaram daquele propósito, né, que Deus tinha para o homem e a mulher. E daí o pecado entrou no mundo, o pecado se proliferou cada vez mais, cresceu. Jesus é aquele que vem restabelecer a imagem e semelhança de Deus na humanidade. Diz a Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas qual é a cara de Deus, a gente pode se perguntar? Cada pessoa tem um jeito, uma fisionomia, um rosto. Qual é a cara de Deus? Dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança é dizer que Deus fez o homem bom. Deus fez o homem com amor no coração. E é assim que nós somos criados. Quando nós nascemos, foi desse jeito. Quando a gente vê uma criancinha, é com esses olhos também. Mas depois vai se corrompendo, vai maculando aquela imagem e semelhança de Deus que deve existir no coração humano, né, no seu semblante. E Jesus veio restaurar essa imagem, ele veio restituir, né, aquela imagem com que Deus criou sua humanidade lá no princípio. E aceitar, né, aceitar a proposta de Jesus é deixar-se moldar por essa imagem e semelhança de Deus. Cada vez que a gente vai à missa, que a gente pede perdão, que a gente se arrepende dos nossos pecados, e que a gente deseja mesmo mudar de vida, a gente está restabelecendo a imagem e semelhança de Deus em nós. Interessante que lá no livro do Gênesis, lá no primeiro Adão, ele também foi tentado, a Eva foi tentada, e eles não venceram as seduções da serpente e pecaram, por isso, desobedeceram a Deus. Nós vemos agora o novo Adão, Jesus, também sendo tentado no deserto. Olha que coisa, gente, falando em termos de tentação, não falando em termos de capeta, de bicho ruim, de diabo, seja lá o que for, que todo mundo pensa nas piores imagens possíveis, mas pensando na personificação do mal. A Bíblia, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava no deserto. Você pensa, um deserto, um lugar onde você tem privação de água, privação de bem-estar, onde não há plantação, onde a infertilidade prevalece. Jesus estava num deserto 40 dias e 40 noites jejuando. Imagina, a que ponto fica uma pessoa jejuando todo esse tempo? Não chega num ponto de fraqueza, num tempo de vulnerabilidade? E é assim mesmo. A tentação, ela chega até nós quando ela nos encontra fracos, quando ela nos encontra vulneráveis, quando ela nos encontra distantes de Deus. Em quantos e quantos momentos nós nos sentimos assim? Em quantos e quantos momentos nós também não nos sentimos tentados? Qual é a tentação que mais me assombra e que mais te assombra, meu irmão, minha irmã? Qual é? Só que tem gente que fica tão preocupado com umas tentaçõezinhas aí que nem deveria ser levado tanto em consideração. Enquanto tem outras tentações muito maiores e que a pessoa não percebe que se deixa tocar, seduzir, corromper por elas. Fazem um jogo, às vezes, de um mal maior e estão voltados e preocupados com o mal menor. Pensemos bem nas divisões que existem no nosso meio. Pensemos bem na corrupção, né? Na falta de perdão que há entre as pessoas, na falta de solidariedade, a tentação das pessoas se fecharem em si mesmas, serem egoístas, não se preocupar com o seu próximo, com o seu semelhante, né? Como eu disse antes, não ser solidárias, né? A insensibilidade, a tentação de poder a qualquer custo, querer subir, ainda que tenha que pisar em cima de outras pessoas, a falta de acolhimento, a falta de simplicidade,
O relacionamento recíproco na medida em que eu tenho interesse, senão eu trato de qualquer jeito, eu relaciono com as pessoas de qualquer jeito. Quantas tentações muito piores a gente tem, muito piores muitas vezes do que as nossas preocupações, né? Ou aquilo que a gente acha que é mesmo tentação. Jesus foi tentado num momento difícil da sua vida. Nós também somos tentados em muitos e muitos momentos a não fazer o jogo de Deus, a fazer o jogo do mundo, a fazer o nosso jogo. É um grande desafio. A gente tem que aprender com Jesus a lição. Jesus ficou no deserto não por ficar, não para fazer um mero sacrifício, não porque ele queria ser como um faquir, por exemplo, que faz sacrifícios assim dificílimos. Jesus ficou no deserto porque o deserto foi um momento privilegiado para ele de encontro com Deus. O deserto no Antigo Testamento era considerado também a morada do diabo. Por que morada do diabo? Deus está onde a vida está presente. E é mesmo, quando a gente está em meio à natureza, plantas, animais, quando a gente vê um jardim florido, quando a gente vê as pessoas unidas, isso nos faz lembrar de Deus e até agradecer como Deus é bom. O deserto é a ausência disso tudo. Se pressupõe também a ausência de Deus. Então, era tido por muita gente como lugar da morada do diabo. Jesus faz esses 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, antes de começar a sua vida pública. E olha que interessante, a gente então pode dizer que Jesus começou o exercício da sua missão lá no deserto, lá nesse lugar árido, nesse lugar seco, nesse lugar sem vida. Cumprindo a promessa, a profecia, aliás, de Isaías, que diz que o deserto florirá como um jardim. Florirá como um jardim porque por lá passou o Mestre, por lá passou o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o deserto para nós também tem que ser um momento de alimento. O deserto também para nós é uma figura simbólica. Nós aqui no Brasil não temos deserto praticamente. Nem sempre nos damos conta do que vem a ser mesmo o deserto. Mas mais do que morada do diabo, para nós hoje o deserto tem que ser um momento de retirada, um momento de reflexão, de pensamento, naquilo que eu devo pensar e repensar na minha vida para me aproximar de Deus, me aproximar dos irmãos, para que a palavra de Deus eu me deixe fortalecer por essa palavra, onde eu me alimente dessa palavra. Jesus certa vez disse assim: Deus é meu alimento. Eu também tenho que dizer: Deus é meu alimento. Jesus resistiu à tentação, porque nesses 40 dias ele se alimentou profundamente de Deus. Não alimentou do pão, feito de trigo, farinha, ou de qualquer outro alimento, mas ele se alimentou da palavra de Deus, que o tornou forte, não deixou ceder às tentações. Aquilo que ele respondeu para o diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquilo ele tinha acabado de experienciar. Ele no deserto tinha ficado privado de pão, feito de farinha e água, mas tinha se alimentado profundamente da palavra, que o tornou forte e firme para vencer as ciladas do demônio. É interessante a gente perceber também que por duas vezes o diabo diz a Jesus: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, os anjos vão vir te salvar. Se és o Filho de Deus, as pedras se transformarão em pão. Se. Parece que de uma forma irônica, se. Interessante que na hora da crucificação, aos pés da cruz, também um soldado olha para Jesus e diz: se és o Filho de Deus, sai daí. Desce daí, se és o Filho de Deus. Interessante que Jesus demonstrou ao diabo ser filho de Deus quando ele venceu o próprio diabo, quando ele foi mais forte que o diabo. Uma grande lição também para nós, batizados e batizadas. Interessante como tem gente por aí que fica tão preocupada com as forças malignas, achando que alguém fez algum trabalho para ela, achando que alguém fez alguma coisa meio obscura, meio tenebrosa, foi em lugares meio estranhos, assim, que faz uns trabalhos que todo mundo sabe, e fica preocupada, achando que foi afetada porque a vida está indo para trás, porque está acontecendo um monte de coisa ruim no seu meio. O que é isso, meus irmãos? Às vezes nós damos mais corda e força ao mal do que ao bem. Nos esquecemos que somos batizados, temos o Espírito Santo de Deus em nós, e é esse Espírito também que nos conduz. É esse Espírito que nos ajuda a vencer os males, nos ajuda a vencer as tentações.
Jesus venceu porque estava alimentado com Deus. E porque estava alimentado, provou que era o Filho de Deus vencendo a tentação. Para o soldado na cruz, Jesus não desce da cruz para dizer que é o Filho de Deus. Olha que interessante, ele não desce. Eu vou mostrar para você que eu sou Filho de Deus e desço. Não. Ele mostrou que era Filho de Deus, sendo obediente, sendo humilde, vivendo o despojamento. E no final ele foi reconhecido o Filho de Deus. Ninguém já disse se és o Filho de Deus. Quando um soldado disse ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não desceu da cruz para que essa afirmação positiva acontecesse. Irmãos e irmãs, Quaresma é um tempo de, como eu disse antes, reflexão. É um tempo da gente olhar para nós mesmos. A gente envolvido em tantas preocupações. Todo mundo tem seus desafios, suas alegrias, suas tristezas, seus problemas para correr atrás, não é mesmo? Em meio a tantas coisas, a gente se perde. A gente deixa de parar de pensar, de vez em quando, na própria vida, para ver onde eu tenho que melhorar. Está bom do jeito que eu estou caminhando? Não tenho que mudar alguma coisa? Não tenho que melhorar? Não tenho que dar um passo atrás? Não tenho que rever? Quaresma é tempo disso. É tempo de um deserto, para que nós também encontremos a salvação. Não só a salvação que tem em vista a vida eterna, mas a salvação nessa própria vida. Essa vida que é um dom de Deus, que é um presente de Deus para nós, essa vida merece ser salva. Ela foi criada para que a gente viva em comunhão de amor, em comunhão de paz, e que a gente conserve em nós mesmos a imagem e semelhança com a qual fomos criados. É que nesta Quaresma a gente atinge esse objetivo. Que você, querido irmão, querida irmã, consiga transfigurar em si, no seu rosto, nas suas atitudes, na sua bondade, a imagem e semelhança do Deus cheio de bondade para conosco, que espera também as mesmas atitudes nossas para com nossos irmãos e irmãs. Com alegria, continuemos essa celebração rezando creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança, vamos agora apresentar a Deus as nossas preces. Acima de tudo, peçamos a nossa capacidade de nos convertermos realmente àquilo que o Senhor nos pede. No final de cada prece, nós vamos responder aqui, e você também na sua casa, sozinho, com aqueles que estão junto de você, respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece, para que vençamos a tentação de colocar Deus de joelhos diante dos nossos caprichos e luxos, quando situações desesperadoras de irmãos gritam ao nosso lado. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os governantes orientem suas forças e preocupações na promoção da paz e da vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que são tentados a perder a fé por causa da violência, da opressão e da injustiça. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Quaresma seja tempo de conversão para Deus e de crescimento na fraternidade entre nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bom Pai, vós sabeis o quanto somos tentados e seduzidos por ninharias que nos afastam de vós, nosso único tesouro. Não leveis em conta, Senhor, nossas loucuras, nossas faltas, nossos desvios, e atraí-nos para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciamos a liturgia eucarística. E é quando levamos o pão e o vinho à mesa do Senhor que o verdadeiro mistério do banquete acontece. Você que nos acompanha nesta celebração, entregue o seu coração a Jesus, deixando-se conduzir pelos caminhos da solidariedade e da paz. Cantemos.
trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais. Um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai por essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa João Paulo, com nosso arcebispo Albano e seu auxiliar José Lanza, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, nossos parentes e amigos, gente querida, que já fez parte da nossa vida e que partiu para junto de Deus. Todos os que morreram na esperança da ressurreição, aqueles que ninguém lembra também. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Esta oração do Pai Nosso vamos oferecer por nós mesmos. Por que por nós mesmos? Quantas vezes a gente se propõe a fazer uma coisa, não, porque eu vou mudar, não, porque eu vou ser diferente, porque agora eu vou combater tal coisa em mim e eu não mudo. Quantas vezes? Quantas quaresmas nós já passamos? Pensa bem, conforme a idade de cada um é o tanto de quaresma, não é mesmo? Então, a gente pensa, já passei tantas quaresmas e já ouvi tantas vezes essa palavra desse evangelho, mas eu não me converti ainda. Então pensamos por nós mesmos, pela nossa capacidade de conversão. Que a gente perceba não só onde a gente tem que mudar, mas tenhamos coragem suficiente de viver a transformação que percebemos. A quaresma, as práticas quaresmais é o jejum, a esmola, a oração. Mas isso de nada adianta se não muda e não toca o coração da pessoa. É perda de tempo ficar sem comer alguma coisa, se isso não tem como motivo, propósito maior, fazer com que o coração da pessoa se santifique, seja melhor. Enfim, todos nós temos algo a combater. Lá na nossa paróquia, Nossa Senhora da Paz, eu pedi que cada pessoa fizesse o seu propósito particular. Cada um sabe da sua vida. Prometa uma coisa só, não precisa prometer muita. Uma coisa. Vou ter mais paciência com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, ter mais paciência no trânsito. Enfim, todo mundo sabe onde é que o calo pega mais, e deve prometer, Senhor, eu vou jejuar sim nessa quaresma. Vou jejuar, vou ficar sem almoçar às quartas-feiras, ou vou ficar sem tomar uma cervejinha, ou vou ficar sem fazer isso, sem fazer aquilo, alguma coisa que você gosta muito, você vai se privar disso, mas Senhor, eu vou fazer esse sacrifício, pela minha própria santificação, porque eu quero me converter mais nesse ponto, Senhor. Pelo menos em tal coisa eu quero ser melhor. Se você conseguir fazer isso, você vai ver que coisa boa. Quando você comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, você vai comemorar também a sua ressurreição, a sua transformação. Você vai se sentir renovado, porque você combateu algo ruim em si mesmo, e vai se sentir renascido para Deus. Homem novo, como diz São Paulo. Então não deixe, irmão, irmã, de fazer o seu propósito, o seu compromisso com Deus. Senão a quaresma será mais um tempo como tantos outros que não terá feito diferença na sua vida e no fundo talvez não terá nem valido a pena. Então pedimos por nós mesmos, pela nossa força de vontade, pela nossa coragem de assumir aquilo que a gente se propõe, contando sempre com a graça e a força de Deus. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, assim como Jesus conseguiu, que a gente também consiga. E dai-nos hoje a vossa paz. A gente encontra a paz de verdade quando a gente está livre dos males. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e acolhidos e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Com alegria, saudemo-nos uns aos outros, desejando a paz de Cristo. A paz esteja contigo, a paz esteja comigo, a paz esteja com ele, com ela e com todos os irmãos. A paz esteja contigo, a paz esteja comigo, a paz esteja com ele, com ela e com todos os irmãos. Como Jesus pediu, como Jesus orou, como Jesus nos ensinou. Paz, paz, paz na nossa igreja, paz na terra em toda parte, assim seja. Paz, paz, paz na nossa igreja, paz na terra em toda parte, assim seja. Paz pra você que tem Jesus no coração, paz pra você que é meu amigo e meu irmão, paz pra você que tem Jesus no coração, paz pra você que é meu amigo e meu irmão. Pra vocês, muita paz. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro que nos salva, que cura, que vem ser força em nós para ajudar-nos a vencer as nossas tentações. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida e, sobretudo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Somos convidados a participar do banquete da Eucaristia, no qual o próprio Jesus é o alimento que nos sacia, ensinando-nos o exemplo da doação e do serviço. A você, querido telespectador que nos acompanha, receba Jesus em seu coração e deixe que ele se faça presente na sua vida, livrando-te de todas as tentações do mundo. Cantemos. De tua paz e do teu
onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua Neste ano, a campanha da Fraternidade apresenta como proposta a paz, solidariedade e paz. Uma campanha da Fraternidade ecumênica, com a participação de algumas religiões que aceitaram fazer parte desse time da paz. Que bonito! Jesus, quando apareceu para os apóstolos, depois de ressuscitado, disse: "A paz esteja convosco". Por quê? Porque os apóstolos estavam sem paz, estavam com medo dos judeus, estavam com medo de morrer também. E ele, Jesus, agora estava ali. Ele é a paz. Por isso disse: "A paz esteja convosco". Quando Jesus está no nosso meio, nós temos a paz que precisamos. E ele está no nosso meio quando nós estamos unidos. Então, algumas religiões estão se unindo em torno desse tema. E a gente sente verdadeiramente que Jesus está entre nós, em torno de um tema bonito, um tema forte que nos une, que é Ele mesmo, a paz. Meus irmãos, a paz é a missão de todos nós. Todos nós temos que ser militantes da paz. Vamos trabalhar pela paz. Que seja união, que seja perdão, que seja comida para todos e que seja solidariedade. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Aqueles que vão em paz, e aqueles que ficam, fiquem em paz, e que o Senhor sempre os acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos e muito obrigado por esta celebração. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permite que andemos em tua luz. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor, fica em nossa companhia.
Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela?